Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam à Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentando. Jesus, em tua presença reunimo-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos mais uma vez, só para te adorar, Senhor. Só para te adorar e fazer teu nome grande e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
nome grande e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Vamos mais uma vez, você já aprendeu, só para te adorar, força. Só para te adorar, oh Jesus, e fazer teu nome, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Filho, eu hoje, quando meditava sobre essa Páscoa, eu fiquei pensando qual era o sentimento que havia no coração daqueles homens e mulheres que saíam do Egito. A terceira leitura de hoje foi a leitura do Êxodo, que falava daquela noite da primeira Páscoa, quando Deus disse o seguinte, deu uma ordem, disse: olha, cada família vai se juntar. Estão prestando atenção, sim ou não? Vão sacrificar um cordeiro, vão cozê-lo, vão passar o sangue dele no umbral das portas. Em um determinado momento, vão comer rapidamente esse cordeiro e vão sair às pressas de casa, porque o meu anjo vai passar. As casas que não tiverem o sangue nos umbrais serão afetadas. Disse o Senhor: olha, eu vou cegar os olhos dos egípcios, mas vocês vão sair rapidamente. Vão sair para uma vida de libertação. Estão entendendo, sim ou não? Eles estavam na prisão. Eles não tinham a dignidade da liberdade. E o Senhor nos criou para sermos livres. Guarde isso. O Senhor nos criou para sermos livres. Então vejam, naquela noite saíram rapidamente, mas eu fico pensando qual era o sentimento. Eles tinham os egípcios atrás deles. O sentimento da primeira Páscoa, de quando eles saíram, era de angústia e de medo. Sabe, semelhante àqueles momentos da nossa vida que são decisivos, onde nós também somos assolados por algumas decisões que geram em nós medo. Cada vez que a gente vai tomar uma decisão de vida, em algum momento a gente se sente sozinho, é verdade ou não é? Você pode se aconselhar, mas em algum momento você se sente só. Escolher a pessoa para casar é fácil. Você namora, se encanta, ai, que chuchu, nossa, ele é maravilhoso, né? O namorado baba, ai, que bonito, como é másculo, não é assim? Só que o tempo passa e você começa a ser confrontado, porque nossa vida é de confrontamento. E quando vem os confrontamentos, te começa a vir aqueles questionamentos: será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir até o fim? Será que é a pessoa para a minha vida? Será que eu vou ser feliz com esta pessoa? Qual é o sentimento que vem nesse momento de tomada de decisão? Vem sentimento de medo ou não vem? Vem sentimento de angústia ou não vem? Depois tudo isso se aquieta com a tomada da decisão.
tudo se acalma quando nós tomamos a decisão e quando Deus põe a mão. Vou repetir, tudo se acalma quando nós tomamos a decisão e Deus põe a mão. Aí a gente fica com o coração em paz. Mas vamos lá. Esse povo saiu, os egípcios estavam atrás e eles com medo. Só que presta atenção, como que Deus age conosco? No meio daquela escuridão, é assim que acontece na nossa vida. Às vezes a gente não vê nada, às vezes a gente não sabe o que fazer, que decisão tomar, para onde a gente vai. No meio dessa escuridão, uma coluna que assustava os egípcios era a coluna que acalmava o povo hebreu que estava saindo do Egito. A coluna luminosa. De dia, uma nuvem. De noite, uma torre de fogo que ia à frente daquele povo que estava fugindo. Eles não estavam sós. Como é que Deus se revelou no monte onde Moisés o encontrou? Deus se revelou como fogo, é verdade ou não é? Quando o povo está no Egito, é uma coluna do quê? De fogo, que vai à frente daquele povo. Ou seja, a presença de Deus estava no meio daquele povo. No meio da escuridão brilha uma luz para poder direcionar aquele povo. Sabe, é assim que acontece conosco. Nós que servimos a Deus sempre temos uma coluna luminosa à nossa frente para nos direcionar, para nos acalmar, para mostrar para nós o caminho, para nos dar um caminho de salvação. Está entendendo? Deus age assim conosco. Deus faz isso conosco. Diga para quem está do teu lado: ei, nos momentos de escuridão da tua vida, a coluna luminosa que é Cristo sempre brilha para ti. Agora veja, não foi simplesmente uma coluna que estava na frente e acabou. Não, essa coluna vai direcionando eles para quê? Para que eles possam passar pelo mar vermelho a pé enxuto. Para que eles possam passar no meio das águas e passando aquele mar vermelho, eles possam ter uma nova vida. Eles possam tocar a terra de onde eles vão, uma terra de fartura, onde emana leite e mel. Vá guardando essas figuras bíblicas que eu estou falando. O lugar de abundância. Agora, esse povo foi livre da morte e da escravidão, mas acabaram se tornando aprisionados do pecado. Vejam, nós somos engraçados. A gente pede ajuda de Deus, Deus vem e nos ajuda. E a gente faz 1 milhão de promessas. E depois que a gente já recebeu a graça, o que a gente faz? A gente se esquece das promessas que a gente fez. Ué, nós fazemos isso com as pessoas que nós amamos, quem dirá com Deus que a gente não vê? É verdade ou não é? Sabe quantas juras de amor que você já fez e você não cumpriu? Talvez prometeu coisas para os teus filhos que você até hoje não cumpriu, você não fez. Mas escuta, o que eu quero te trazer é essa imagem aqui. Eles foram para uma vida nova, mas acabaram olhando para si, caíram na idolatria, caíram nos pecados que não agradavam a Deus, porque era um povo de cabeça dura, porque ainda tinham um coração de pedra. Só que acontece o seguinte: esse povo tocado pelo pecado original, fracos por conta do pecado original, acabaram quebrando a aliança que tinham feito com Deus. Prometeram viver para Deus e acabaram não vivendo. No entanto, Deus continuou fiel. Deus não se esqueceu deste povo. O Salmo 15, que nós cantamos hoje, o primeiro salmo de hoje, vai dizer o seguinte: que Deus não os entregou à morte,
Deus não te deixa. Ainda quando você esquece Deus, ainda quando você está aprisionado pelo pecado, ainda quando você esqueceu a tua fidelidade a Ele, Ele não te deixa entregue à morte, Ele não te abandona. Sabe por quê? Porque Deus tem um amor eterno por você, por mim e por você. Deus tem um amor eterno. Agora, porque Deus não quis nos abandonar na plenitude dos tempos, o que Ele fez? Olha para o padre aqui, ó. Estão prestando atenção ou não? Está chata a pregação? Dá para continuar? Então vai raciocinando comigo. Na plenitude dos tempos, querendo Deus salvar, mas sabendo que o homem tinha um coração endurecido, Ele falou assim: olha, eu vou enviar o meu filho. E Jesus veio. Aqui Jesus caminhou e Ele pregou a verdade. Veja, nosso Senhor pregou a palavra de Deus, tudo aquilo que Ele tinha escutado do Pai, e era desejo do Pai que nós vivêssemos. Tudo que Jesus deixou foi para nos direcionar. E o que é que nós fizemos? Matamos o Filho de Deus com o nosso coração endurecido, olhando para nós mesmos, cheios de nós, vazios de Deus. Matamos o Filho de Deus. Porém, quando a morte de Jesus aconteceu, eu queria que você trouxesse aqui a memória e você tentasse entrar nesse sentimento. Vocês imaginam o que é que os discípulos sentiram? Sabe, para os discípulos, Jesus era o cara. Para eles Jesus era um Messias, mas eles tinham uma visão diferente de messianismo. Para eles o Messias era aquele que vinha resolver os problemas temporais. Eu preguei isso domingo passado. E de repente eles veem Jesus ser preso como um malfeitor, entregue por um deles, sofreu uma flagelação horrível. Gente, o que fizeram com o nosso Senhor foi horrível. Irmão José ontem pregou para vocês. Mas assim, os estudos do sudário de Turim, já ouviram falar do sudário, sim ou não? Quem não ouviu vai procurar. Os estudos do sudário, né? Eles mostram que até o líquido da bile de nosso Senhor vazou. Tamanhos pedaços de carne que foram arrancados. Foi uma coisa assim grotesca. Jesus foi tratado como se fosse o pior malfeitor desta terra. E o que é que ele fez? Ele pregou a verdade. E porque ele pregou a verdade, ele foi condenado à morte. E a pior morte, a morte de cruz. Quem matou nosso Senhor? Nós matamos nosso Senhor. Você matou o nosso Senhor com os teus pecados, com a tua arrogância, com o teu egoísmo. Sabe por quê? Preso em você mesmo, você preferiu estar nas trevas do que caminhar na luz, ouvindo a palavra dele. Mas nosso Senhor não desistiu de você, porque ele sabia que o homem, tendo o coração duro, só poderia ser transformado se houvesse uma nova humanidade. E como é que ele poderia fazer essa nova humanidade acontecer? Ele que tinha o nosso corpo, certo ou errado? Ele tinha o nosso corpo, ele era plenamente homem, sim ou não? E era plenamente Deus, certo? Somente levando esta carne do homem que tinha caído no pecado de volta para a glória, é que nós poderíamos ter livre acesso a Deus. A amizade que tinha sido quebrada por Adão, agora tinha que ser restaurada pelo novo Adão, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, o novo Adão, aquele que restaurou a nossa amizade com Deus. Agora presta atenção, a crucifixão, para quem estava vendo, era uma derrota para Jesus. Porém, para nós a cruz, ela é exaltação. Quando parecia que tudo estava perdido, quando parecia que tudo estava acabado,
Na madrugada do domingo, 2 mulheres foram até o túmulo. Por que elas foram até o túmulo? Maria Madalena e Maria de Cleofas, que era mãe de Tiago e de João. Por que elas foram no túmulo? Quando nós amamos alguém, nós vamos ao cemitério visitar o túmulo, sim ou não? Para o judeu é comum visitar os falecidos, por isso que nós também visitamos. Porque Jesus era judeu e nossa igreja adquiriu muitas coisas que eram do judaísmo. Sabe o que eu acho engraçado? Essas igrejas que agora usam talite, kippá, colocam um monte de símbolo judaico, falam contra a imagem, mas colocam essas coisas. E o pior de tudo, sabe o que é? Essa gente fala que não pode rezar por mortos, mas os judeus rezam pelos mortos. Vai entender, né? Essas cabeças doidas que tem por aí. Existe um período chamado Shivá no judaísmo. E esse período, Shivá, significa 7. São 7 dias onde as pessoas vão para estar junto com a família e para rezar pelo morto. Por que Maria Madalena foi ao túmulo? Primeiro, porque ela amava Nosso Senhor. Amava porque tinha sido transformada por Ele. Ela era uma mulher amaldiçoada e quando se encontrou com Jesus foi completamente liberta. Estava ali com seu coração doendo e na madrugada então do domingo ela vai até lá. Vai de madrugada por quê? Tinha medo. Tinha medo dos soldados romanos fazerem com ela a mesma coisa que foi feito com Jesus. Só que ela chega no túmulo e o que ela vê? O túmulo estava aberto. E o túmulo estando aberto, ela não encontra nada lá. Aparece um anjo e diz para ela: ei mulher, aquele que você está procurando não está aqui. Ele não está morto. O túmulo estava vazio porque ele ressuscitou. Ele está vivo, aleluia. O túmulo continua vazio. Ninguém nunca vai achar nada, porque o Senhor está ressuscitado. Dê uma salva de palmas bem forte ao nosso Senhor. Eu fico pensando como Maria Madalena ficou assustada. O Evangelho de São Mateus, que é o que a gente leu hoje, deixa mais ou menos a gente nesse aspecto. Ela ficou assustada e quando ela estava saindo de lá, porque o anjo mandou anunciar logo aos discípulos o que acontece, quando ela estava para sair, Jesus aparece ressuscitado. E aí o que é que Maria Madalena fez? Que cena bonita! Se jogou nos pés de Nosso Senhor. Um dia, quando ela chegou cheia e suja de pecado e se lançou aos pés de Jesus, Nosso Senhor foi misericordioso e libertou ela daquela vida traiçoeira que ela tinha. Agora ela se lança cheia de amor. Cheia de amor. E aí Jesus diz assim: olha, agora vai e anuncia para os meus irmãos que eu estou vivo e que eu quero encontrá-los lá na Galileia. Ah, meus irmãos, eu prego para vocês todo arrepiado, porque assim, essa sensação, sabe, do novo de Deus, foi a mesma que eu tive no dia que eu entrei no Santo Sepulcro, e aquele Santo Sepulcro estava vazio, era a mesma coisa, Ele não estava lá. A única certeza que eu tenho é que Ele vive para sempre, que Ele está ressuscitado, e que um dia eu vou ressuscitar junto com Ele. Essa é a única certeza que eu tenho. Ah, que maravilhoso! Que maravilhoso! É saber que nós vamos ressuscitar com o nosso Senhor. Ele vive, Ele vive, Ele vive. E porque Ele vive, Ele transforma. Porque Ele está ressuscitado, Ele agora pode nos dar uma graça de quebrantar o nosso coração. Agora nós podemos ter uma nova humanidade. Estão entendendo? Sim ou não, irmãos? Agora nós não vamos mais ficar escravos do pecado. Porque com a graça do Espírito Santo, nós podemos buscar uma vida nova. Uma vida baseada nas palavras de nosso Senhor
Jesus Cristo. Muitos um dia padeceram nas trevas do pecado. Escuta, eu vou colocar algumas situações, mas eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Eu já estava preparando essa pregação e Deus colocava uma coisa muito forte no meu coração. Quando nós estamos distantes de Deus, nós somos capazes de tudo. Quando nós estamos distantes de Deus, nós levamos uma vida de amaldiçoados, como foi Maria Madalena. Quando nós estamos distantes de Deus, nós vivemos uma vida de morte. Estão entendendo? Uma vida de morte. Por que eu quero dizer isso? Quantas pessoas aqui, quando estavam distantes de Deus, quase acabaram com a família por conta de traição? Porque se você não tem a palavra de Deus, você age pelos seus próprios instintos. Quem é que vai te controlar? Quem vai dar as normas da tua vida? Ninguém. É você o seu próprio Deus, é você que dá suas próprias regras. Estou certo ou estou errado no que eu estou falando, irmãos? E quantos viviam nos seus próprios prazeres, achando que estavam felizes, mas na verdade caindo num buraco existencial? Achando que estavam, 100%, mas na verdade cavando poços que não podiam dar água. Quantos viveram quase mortos pelas drogas? Quantos viveram quase mortos pelo álcool? A maior tristeza que eu tenho é que eu tive um irmão que faleceu vítima de alcoolismo. E eu, sendo um anunciador de Nosso Senhor, não consegui fazer com que essa palavra caísse no coração do meu irmão. Houve arrependimento sim, no último minuto, houve sim. Mas eu queria ter tido tempo de que essa palavra caísse no coração. Eu não sei se o Edmilson ou o Marcão estão aí, ou o Chicó. Edmilson, levanta a mão. Esse irmão que nós temos aqui foi um que quase morreu por conta das drogas e do álcool. E olha como é que ele está. Quando Edmilson chegou na casa de acolhida, ele tinha 40 quilos. Ele tinha um filho dele que ele estava distante do filho. Mas um dia, Deus colocou alguém para tirar ele daquela escuridão e trazê-lo para a luz. Ele chegou na nossa casa de acolhida, depois teve um encontro com Deus nessa casa de acolhida. E sabe o que é que Deus fez? O que Deus faz com toda pessoa que permite Ele entrar em sua vida. Transformou a vida deste homem, como transformou a vida de Maria Madalena. E olha como que está hoje. Pode sentar, filho. Hoje é um homem maravilhoso, um filho amado. Eu tenho 3 filhos que eu tenho orgulho, que são os 3 meninos que trabalham aqui, o Chicó, o Edmilson e também o Marcos. Os 3 que foram tocados por Deus, experimentaram a morte, as trevas, mas Deus chegou com a sua luz admirável. E eles permitiram a luz entrar no seu coração e foram transformados. Mas e você? De onde foi que Deus te tirou? Me desculpa te falar assim. Onde foi que você foi parar? Talvez você foi o filho pródigo, que você foi até mesmo mergulhar na lavagem do mundo. Talvez você estava triste, abatido por uma depressão ou por um pânico, sem ter mais expectativa de vida, e Deus foi lá, tocou você, com a palavra dele veio transformando tua vida. Dia a dia ele foi te levantando, e hoje você diz que você é uma nova pessoa, transformada, sarada, sarado, curado pelo poder de Deus. Quer ver uma coisa? Quantos foram resgatados pelo poder e o amor de Deus? Levante a mão aqui, só para a gente ver. Espera aí, que quando eu fui transformado, eu senti a maior alegria da minha vida. Então só levantar a mão não, eu quero ver o grito daqueles que foram restaurados por nosso Senhor. Esse é o povo que está ressuscitado, que um dia estava na morte do pecado, mas que conheceu Jesus e passou pela água da vida. Antes não vivia o batismo,
mas agora, depois do encontro com Cristo, voltou a viver o seu batismo e hoje pode dizer: eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Eu já estou indo para o encerramento da minha homilia. Meus filhos, todas essas pessoas passaram das trevas da morte para a luz da vida, quando se encontraram com Jesus, num retiro, na Santa Missa, na catequese. Quantos são aqueles que voltaram a fazer catequese e tiveram o seu encontro com nosso Senhor? Quantos numa vigília pascal tiveram o seu encontro pessoal com Jesus? Esses viveram uma Páscoa verdadeira. Está entendendo o que é a Páscoa, sim ou não? A primeira Páscoa foi marcada pela angústia, o medo. A segunda Páscoa, a de nosso Senhor Jesus Cristo, foi marcado pela alegria. Alegria da nova vida que só nosso Senhor pode dar. Mas hoje existe uma Páscoa em cada um de nós, que acontece quando nós temos a nossa transformação e quando a gente decide novamente viver o nosso batismo. Agora eu sou teu, Senhor. Agora eu sou transformado. Agora eu quero viver diferente. Agora eu vou viver meu casamento diferente. Agora eu vou trabalhar diferente. Agora eu vou procurar ser honesto. Agora eu quero procurar ser melhor. Eu que não escutava, vou procurar escutar. Eu que não era romântico, vou procurar ser romântico. Eu que era grosseiro, vou tentar ser mais calmo nas minhas palavras. Eu que xingava no trânsito, vou tentar ser diferente no trânsito. Eu que era pornográfico, vou procurar ter uma mente agora que seja pura. Sabe, essa é a Páscoa que Deus realiza em nós, em nossa vida, em todos os momentos quando nós encontramos com Ele. E deixa eu te dizer, todo domingo é uma nova Páscoa, porque todo domingo na Eucaristia nós nos encontramos com aquele que vive com nosso Senhor Jesus Cristo. Será que Ele merece uma salva de palmas ou não? Mas o que é que o Senhor disse para Maria Madalena? Vai e anuncia para os meus irmãos que eu estou vivo. Gente, quando eu tive meu encontro com Deus, uma alegria muito grande entrou no meu coração. E eu tinha que contar para os outros o que Deus fez comigo. Então no primeiro fim de semana que passou, tinha um lugar lá na minha cidade. Hoje acho que já não tem mais, mas era a baladinha que eu ia. E eu fui lá para a baladinha lá. Fui para falar para aquelas pessoas agora de uma alegria que tinha invadido o meu coração, que era a alegria de viver com Cristo. O tempo passou e a alegria não acabou, ela se multiplicou. Sabe por quê? Porque agora Jesus Cristo vive em mim, está dentro de mim. Agora Ele vive aqui. Ele vive. Essa é a alegria que a gente está sentindo. Alegria onde a gente não precisa beber, onde a gente não precisa farriar, onde a gente não precisa usar drogas. Sabe por quê? É uma alegria santa que brota do coração de Deus e vem para o nosso coração. É só isso. Saia daqui hoje, vá anunciar aos teus irmãos que Ele está vivo, que tem uma alegria, que tem uma vida que as pessoas não conhecem ainda, que nós conhecemos e que nós precisamos anunciar. Jesus Cristo é o mesmo, está vivo, aleluia, Ele está ressuscitado. Amém? Só isso que eu quero. O que Deus fez na tua vida precisa ser o motivo da tua pregação. Gente, ontem eu estava passando, indo embora daqui, louvando a Deus porque a igreja estava lotada. Mas quando eu passei nas ruas, o tanto de gente bêbada,
colocando outras pessoas em perigo. Aquilo perturbou meu coração. Eu nunca vi um sábado santo com tanta gente nesta igreja como hoje. Hoje eu já estava pensando, será que o ano que vem nós vamos precisar fazer naquele estádio que construiu aqui perto? Por que será que fez aquele estádio? Talvez é para a gente poder utilizar lá. Mas nós precisamos fazer muito mais. A gente tem que triplicar, quadruplicar o número de pessoas. Sabe por quê? Nós encontramos a coluna luminosa. Tem gente que está nas trevas e só vai encontrar a luz se a tua vida iluminar essas pessoas. Agora o grito da ressurreição é a tua vida no meio do mundo. Se você crê nisso, concorda com isso, aplauda bem forte a Jesus.